Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o pastor André Valério. Olá, pastor, como está? Olá, Luane, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Nada. Pessoal, hoje iremos falar sobre um tema pouco debatido, que é sobre amizades íntimas entre os cristãos e os incrédulos. Pastor, o que é que tem a dizer sobre isso? Olha, como você bem disse, é um tema pouco falado, mas que existem muitas relações, né, entre o crente e o descrente, entre o que nós chamamos de justo e o que nós chamamos de ímpio também. O tema me proposto está em 2 Timóteo 2:24. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Ele diz: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O apóstolo Paulo aqui ele é muito claro. Ele não fala que eu devo ter a amizade, ser íntimo de alguém que é incrédulo, de alguém que ainda não aceitou Jesus em seu coração como Salvador. Ele diz que eu tenho que amá-lo. E esse amar é amar como Cristo amou a igreja. E nós vamos ver vários exemplos de Jesus junto com pecadores. Jesus ele se assentava com pecadores, Jesus ele comia com pecadores, mas ele não se misturava. E há uma diferença muito grande entre você estar com pecadores e você fazer a mesma coisa que eles fazem. Verdade. E isso nos remete para a segunda pergunta, que é: como nós, como igreja, não é? Sabendo o nosso papel fundamental, como devemos inserir alguém que é incrédulo, não é? Um ateu, em um ambiente cristão, não é? Porque muitas vezes há dificuldades de aceitação, não é? Muitas vezes a maioria dos jovens não se identificam com este tipo de ambientes. O que é que nós, como igreja, devemos fazer para que essas pessoas se sintam amadas, se sintam acolhidas? Olha, é sempre importante nós lembrar que o papel fundamental da igreja é levar o evangelho àquele que não conhece, é levar Jesus àquele que está na escuridão. O apóstolo Paulo, no mesmo versículo que falamos aqui, ele fala que nós temos que levar Jesus a essas pessoas para que eles venham ser sóbrios e saiam das armadilhas em que o inimigo, o diabo, lhes aprisionou. Então o papel da igreja é pregar o evangelho. Jesus diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o papel fundamental da igreja. A partir do momento em que a pessoa aceita Jesus, aí vem o nosso segundo papel, que é cuidar dessas pessoas, como Cristo, sendo o sumo pastor, ele cuida das ovelhas também, e é o nosso papel, é o que nós devemos fazer. Agora, cuidar nem sempre é fácil. Por quê? Quando as pessoas elas vêm do mundo para Jesus, ela vem com vários problemas. Então, assim, existe sim a dificuldade em inserir essas pessoas no ambiente cristão. Por exemplo, quando a pessoa ela vem para Jesus, ela vem com vários pensamentos e emoções que estiveram com essa pessoa durante toda a sua vida. É verdade. Ela chega aqui, ela tem um ambiente totalmente diferente daquela onde ela vivia. Exatamente. Existe também um problema muito sério, que é a pressão da família. A grande maioria das famílias não aceitam que um dos seus, agora que tinha uma vida no mundo e fazia várias coisas permissivas, agora está juntamente com pessoas que servem a Jesus. O comportamento muda. Ao invés das pessoas se alegrarem por isso, não. Então, assim, além de ela trazer uma carga de pensamentos, uma carga de emoções, ela traz também o peso da família e dos amigos também, que não aceitam social, não ela, exatamente, o julgamento social, agora nessa nova forma de viver dessa pessoa. Existe uma cobrança muito grande do passado. Algumas pessoas elas se culpam pelo que fizeram. Agora que elas estão na luz, agora que elas entendem o que é o pecado, o que é estar longe
da presença de Jesus, elas começam a se culpar pelo que fizeram lá atrás. Exatamente. Então, eu como cristão, há mais tempo, eu preciso ter discernimento, eu preciso ter sabedoria de Deus para poder acolher, abraçar, ensinar essas pessoas para que elas possam se sentir bem, para que elas possam se enturmar, para que elas possam realmente se sentirem amadas. Sabe por quê, Luane? Nós pregamos muito sobre falar de Jesus, trazer as pessoas para o nosso meio, mas quando elas chegam aqui, nós temos certa dificuldade de receber essas pessoas, principalmente sabendo do passado delas. Exatamente. Você está entendendo? É isso que nós precisamos aprender. Exatamente. Isso é uma coisa que a igreja, hoje em dia, não é? As pessoas sentem muito isso quando vão a uma igreja, sentem que ou não são acolhidas por aquilo que elas foram, não é? Por aquilo que aconteceu no seu passado. E por isso eu gostaria de perguntar ao pastor qual é para si, qual é um dos maiores ensinamentos da Bíblia acerca dos incrédulos? O que é que o pastor aconselha? Porque muitas vezes os jovens também não sabem como aderir a essa sabedoria, não é? Como eu devo agir diante daquela situação com aquela pessoa. O que é que aconselha, pastor? Olha, eu vou citar as palavras de Jesus. Jesus, ele disse assim: amai uns aos outros. E ele diz também: amai os que lhes aborrecem. Quem que aborrece o cristão? O que não é cristão. Tudo aquilo que o cristão faz, a Bíblia diz que o evangelho para o mundo é loucura. Então assim, eles não entendem. Então por eles não entenderem, eles aborrecem. Só que Jesus, ele ensina, olha, amai. E não é amar, Luane, somente as pessoas que estão aqui ao nosso lado, a família, os amigos, os íntimos, não. É amar a todos. Então o maior ensinamento que Jesus Cristo deixou é o amor. Ele diz assim através de João: vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então é o amor que nos assemelha e nos aproxima de Cristo, né? Então eu costumo dizer que eu amando o próximo, eu me assemelho mais a Jesus. Exatamente. Então com esses dois ensinamentos, fica muito mais fácil de eu receber aquele que acabou de aceitar Jesus e eu também entender aquele que não aceitou Jesus. Exatamente. Isso é um problema que acontece muito, porque sabemos que todos nós somos diferentes, ok? Temos personalidades diferentes, uns são mais explosivos do que outros, e muitas vezes é difícil porque quem é que nos aborrece, não é? Como o pastor disse, os incrédulos. Então, como é que nós vamos conseguir manter uma amizade, não é? Manter-nos, ou seja, firmes, não é? E também mansos, não é? Em relação a essas pessoas. Olha, não há como se ter uma amizade íntima, como você colocou, ou um relacionamento íntimo em qualquer patamar que seja com uma pessoa que não conhece Jesus. Os nossos pensamentos são diferentes. O que é luz, exatamente, o que é luz vai buscar a luz. O que é treva vai buscar o que é treva. A Bíblia nos ensina aqui: aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então, quando a pessoa ela está nas trevas, a luz incomoda. É como você acabou de acordar e alguém acende a luz. Não incomoda? Incomoda. Da mesma maneira, as pessoas que estão no mundo, que estão aprisionadas pelo nosso inimigo, estão em trevas. Exato. A Bíblia diz que nós somos luz e que nós somos sal. Então nós temos que trazer luz àqueles que estão em trevas. E num primeiro momento, a luz ela vai incomodar. Até você se acostumar, e aí eu volto ao exemplo de quando a gente acorda, quando nós acordamos, até você se acostumar com aquela luz ali no início do dia, demora um pouquinho. Exato. Mas depois você se acostuma e você não quer mais apagar a luz. Exatamente. Trazendo para a nossa vida espiritual, é da mesma maneira. A pessoa que está em trevas, no primeiro momento, a luz vai incomodá-la. Então eu preciso pedir sabedoria a Deus para entender que exatamente. A luz, no primeiro momento, está incomodando realmente. Por quê? Porque aquela pessoa estava em trevas. Então até ela se acostumar com a luz, leva um pouco de tempo. Então precisa ter paciência. Precisamos. Paulo ensinou aqui a Timóteo, onde nós lemos aqui, onde nós falamos aqui, em 2 Timóteo 2:24, ele fala que eu preciso ter paciência. Porque não é fácil. Porque não é fácil. Entendeu? Mas respondendo, voltando à tua pergunta, não há como haver a amizade íntima. entre luz
e íntima. Amizade Vale íntima. salientar isto, ok? Entre luz e trevas. Você tem os seus Exatamente. desejos. Exato. Você serve a Deus, você tem suas vontades. O teu amigo não serve a Deus. A tua amiga não serve a Deus. E ele tem Um vai outras puxar vontades. o outro. Quem for mais forte vai vencer essa batalha. Pois é, por isso é que é muito importante nós, como jovens, vigiarmos o tipo de lugares que frequentamos, ok? Isso é um tema que iremos falar um pouco mais para a frente, porém, deixem-me só fazer um pequeno resumo que é saber o tipo de lugar que nós frequentamos, porque muitas vezes o facto da Bíblia dizer que temos que amar uns aos outros não significa que a minha amiga liga-me e diz, olha, temos que ir ali ao sítio tal, e eu sou obrigada a ir só para agradar a minha amiga porque amo, mas não, ok? Porque sabemos que nós, como os cristãos, a Bíblia diz, vigiai e orai, não é? Devemos vigiar, saber o tipo de lugares que nós frequentamos, porque muitas vezes aí é onde acabamos por nos perder. Exatamente. E muitos jovens, o que é que acontece? Vão para a igreja, não é? Vão à igreja a uma sexta-feira ou ao domingo, porém no sábado estão em vidas loucas. Tem uma vida dupla, entendeu? Uma vida dupla, exatamente. Durante o final de semana ela é uma coisa, durante a semana ela é outra. E depois dizem que são cristãos, que são devotos a Deus e que servem a Deus. Não tem como ser um verdadeiro cristão se tivermos certos tipos de comportamentos e certos pecados de estimação. Por isso é que nos leva agora para a próxima pergunta, que é: como diferenciar um ateu de um cristão? Quando digo verdadeiro cristão, não é? De um ateu. Já sabemos que um ateu é aquele que não acredita. Ou melhor, se acredita em alguma coisa que não é Deus. Acredita, não é? Mas acredita numa coisa diferente. Ou melhor, não acredita em nada, muitas vezes. Como diferenciar um cristão renascido, não é? De um cristão que se diz apenas que é cristão, não é? Digamos, Que vai à igreja. Que vai à igreja. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios a tomar muito cuidado com esses falsos cristãos. Eles se dizem cristão, mas não são. O Senhor Deus, lá no livro do Apocalipse, quando ele exorta ao anjo da igreja, ele fala: cuidado com esses que estão em vosso meio, porque eles se dizem cristão e não são. Infelizmente, existem, vai continuar existindo, porque a Bíblia nos ensina isso. Jesus Cristo, quando ele conta a parábola do trigo e do joio, ele fala, mas o dono pergunta a respeito, né, olha, o joio está crescendo junto com o trigo. E aí o dono fala assim: não arranques agora, porque se você arrancar o joio, você vai tirar o trigo junto. Deixe para o dia da cega, deixe para o dia da colheita, porque quando nós colhermos, aí nós faremos a separação do trigo e do joio. Então, esses que existem inseridos dentro da igreja têm a aparência de que são, mas não são. Jesus Cristo exorta quando ele fala a respeito dos fariseus. Eles tinham a aparência de que eram, mas por dentro eles estavam podres. Olha que Jesus os compara a sepulcros. Por fora bonito, mas por dentro... E as pessoas ainda reclamam que não pode haver palavras pesadas. O próprio Jesus não nos poupou das palavras. Ninguém falou mais sobre inferno do que Jesus, Lória. É verdade. E hoje em dia há muita dificuldade em falar sobre isso, porque pensam que ou afasta as pessoas da igreja, as pessoas têm medo, mas é a realidade, ok? Não podemos ignorar o mundo espiritual, não podemos ignorar que tudo que acontece no mundo espiritual é sobre o mundo físico, não é? E hoje em dia há muita dificuldade em falar sobre isso, sendo que Jesus, se olharmos para o ministério de Jesus, não é? Foi à base de expulsar demônios e curar enfermos. Verdade? Sim, o Jesus Cristo, ele trouxe, né, o evangelho a nós, ele trouxe a salvação a nós através da sua morte e ressurreição, mas durante o seu ministério, falou: olha, vocês decidem, ou vocês são uma coisa ou vocês são outra, ou vocês são luz ou vocês são trevas. A nossa guerra, e realmente é uma guerra, a nossa guerra espiritual, ela realmente existe. E assim, um dos maiores trunfos do inimigo é tentar mostrar que isso não existe. Não, isso não está existindo não. Exatamente. Isso não acontece. Exatamente. Só que na verdade, nós estamos aqui, está acontecendo uma guerra muito grande, uma guerra espiritual, entendeu? Do nosso inimigo contra a nossa vida. Jesus disse que se não fosse por ele, o nosso inimigo nos tragaria vivos. Exatamente. Você está entendendo? E assim, realmente não se fala muito disso, não se prega
muito disso. Muito disso daí, mas nós temos que entender que nós estamos aqui por um tempo, por um período de tempo. Logo, nós cremos e acreditamos sim que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e aí nesse dia haverá sim a separação entre o trigo e o joio. Jesus disse, olha, vai ter 2 numa cama, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Okay. Haverão 2 no campo, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. É verdade. Isso, fazendo aqui uma pequena parte, é sobre o facto de também, sendo o pastor, sabe como é que é, como é organizado, não é? Como é que se organiza uma igreja e tudo isso. O que é que você acha sobre essas pessoas que têm supostamente uma vida dupla? Será que devem ser aceitos para servir na igreja, ou seja, para estar no altar, por exemplo, no grupo de louvor, servir, não é? Mesmo a igreja, participar do grupo de intercessão? O que é que o pastor tem a falar sobre isso? Olha, preciso entender uma coisa. Se eu sei, enquanto pastor, que a pessoa tem vida dupla, é claro que eu não vou dar uma responsabilidade para ela, de maneira nenhuma. Só que muitas vezes o pastor, o líder, ele não sabe que a pessoa tem uma vida dupla. Exatamente. Ela tá ali, como nós falamos aqui há alguns instantes, ela tem a aparência de que ela se parece com o cristão, tem um comportamento de cristão, ela se veste como cristão, na frente de todos, na frente da igreja, tem aparência de cristão. Se é do ministério de louvor, por exemplo, levanta a mãozinha, ela chora, ela até fala em línguas estranhas ali, verdade, e você tá entendendo? Mas no oculto, no secreto, ela tem uma outra vida. Jesus, ele nos alerta e ele fala dessas pessoas. Naquele dia, ele diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. É verdade. Você entendeu? Então assim, não cabe a mim, enquanto pastor, entenda, enquanto pastor, enquanto líder, ir lá e arrancar de uma vez. Eu não posso deixar. Se eu sei o que está acontecendo, eu não posso deixar ali. Paulo, ele é muito claro. Eu preciso julgar os que estão na igreja. É sobre isso. Você entendeu? O mundo não. O mundo faz errado, o mundo tá cego, o mundo está em trevas. Então eu não vou julgar quem tá no mundo. Não posso julgar, exatamente. Eu vou pregar para quem tá no mundo. Agora, quem tá dentro da igreja, eu tenho a palavra de Deus como embasamento para julgar. E julgar não é ficar apontando de um e outro. Não, é a palavra. Então assim, se a pessoa tá errada, ela tem uma vida dupla e eu sei, enquanto pastor, que ela tem, eu não vou mantê-la em qualquer ministério que seja dentro da igreja. Exatamente. Agora, muitas das vezes, eu não sei, e mesmo orando, e mesmo pedindo a Deus, o Senhor, ele não me revela, porque ele tem um propósito naquilo também. Querendo ou não, ele tem um propósito naquilo. É verdade. Então, quando chega a hora, e a Bíblia é muito clara, não há nada que esteja encoberto que não vá virar luz. É verdade. Você entendeu? E o meu papel enquanto pastor, não somente enquanto pastor, mas enquanto cristão, é pedir a Deus que estes não fiquem dentro da igreja, não atrapalhem a obra, não atrapalhem o crescimento e não façam como a igreja, como fez Acã. Lembra-se de Acã? Josué entra dentro da cidade e o Senhor diz, olha, vocês não vão levar nada de despojo. Nada para vocês. Eles entram e Acã fala, é bonitinho, pega e leva, esconde embaixo da sua tenda. Exato. E aí, por conta do pecado dele, o povo de Israel perde para um povoado, a cidade de Ai, que era minúscula em relação a Jericó. Por quê? Por causa do pecado que estava ali. Exatamente. E aí Deus dá discernimento a Josué quando este vai orar, e aí o Senhor revela, ó, o pecado está ali. Então eu, enquanto pastor, eu tenho que pedir a Deus o discernimento para que Ele me abra os olhos para que eu possa ver ao máximo esse tipo de coisa dentro da igreja. Exatamente. O que acontece muito é que muitas vezes acontece dentro das igrejas que é muita comparação. Pecado pequeno, pecado mau. Olham, aquele fez aquilo. Ou voltou a praticar aquilo que ele praticava antes. Meu Deus, isso é um pecado que Deus detesta. Enquanto que não olhamos para nós, que a gente mentiu só, não é? A tua amiga que foste ao supermercado, mas afinal tinhas ido para outro sítio. Sendo que Deus também não suporta a mentira. E hoje acontece muito, principalmente com os jovens, que têm muita dificuldade em aceitar certas coisas que são pecado, não é? Que de facto são pecado, como por exemplo ter relações sexuais com o parceiro antes do casamento,
que eles acham normal. Ou seja, eu tenho que estar com o meu parceiro antes do casamento, não é? Que é para conhecer, que é para experimentar tudo, para depois ver se realmente vale a pena casar com ele ou não. E muitas vezes certos jovens admiram-se porque é que certos pastores não os deixam servir, não é? Porque os pastores na realidade sabem o tipo de vida que eles levam. O que é que tem a dizer sobre isso, pastor? Isso é um problema que existe em muitas igrejas, muitas mesmo, pouco se fala. A igreja da minha geração, de gerações anteriores, tinha um temor muito grande para com a igreja, para com o corpo de Cristo, para com tudo que se refere à igreja. Então, quando um jovem ele tinha uma relação sexual com a sua namorada ou com o seu namorado, no caso da moça, eles confessavam ao Senhor. Perdeu-se esse temor. Então, acha-se normal acontecer isso. Não, você não tem qualquer tipo de problema. Mas existe, porque uma relação sexual é para um casal. Exatamente. Entendeu? Casado. Atenção, casado. Exatamente. Casado. Isso o Senhor ele deu para o casal. Um jovem que namora com uma jovem, eles não são um casal, eles não casaram ainda. Exato. Eles não trocaram alianças ainda, eles não trocaram votos ainda, nem perante a sociedade, nem perante Deus. Exatamente. Então é algo que não pode acontecer, não deveria acontecer. Numa relação sexual é muito importante a gente frisar isso daí. Não é só junção de corpos, é junção de alma, é junção de espírito. Então, assim, quando alguém tem uma relação quando um homem tem uma relação com uma mulher, há essa junção. Exatamente. E ele vai levar parte daquela mulher pro resto da vida. E ela vai levar parte daquele homem pro resto da vida. Então, infelizmente, é por isso que acaba acontecendo. As pessoas levam cargas espirituais para o seu próximo relacionamento. E aí casam-se. E aí é daquela maneira, por quê? Porque ele trouxe lá da relação que ele teve lá atrás. Exatamente. Aí as pessoas têm várias relações. Não, eu preciso conhecer a pessoa. E os problemas acontecem, não é? Os problemas depois vêm. Por isso é que é muito importante saber que... uma pergunta que eu queria fazer ao pastor é: então um cristão não pode ter uma relação conjugal com alguém que é incrédulo? Ou seja, eu não me posso casar com um homem que é incrédulo, não é? Há muita dificuldade em saber disso. Ok, vou casar com ele, depois com muita oração e jejum ele converte-se. Por muita gente pensa, não é? O pastor é a favor disso. Não, eu sou a favor do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que não há acordo entre luz e trevas. Mas eu amo. Mas eu a amo. Deus fica onde? Deus ele precisa ser o centro do nosso relacionamento. Exatamente. Não é que Deus Deus vai escolher alguém pra mim. Se eu quiser que ele escolha, no caso do jovem, eu posso dar essa responsabilidade pra ele. Sim. Só que assim, ele vai escolher a maneira dele e eu não posso reclamar depois. Só que Deus ele me dá o livre-arbítrio para escolher. Sim. Entendeu? Ele fala, não, você pode escolher. Aí é um problema seu. O que Deus normalmente faz é nos mostrar, abrir os nossos olhos em relação àquela pessoa. Você entende? Então assim, Deus ele precisa ser o centro de um relacionamento. E um relacionamento, uma união conjugal entre um cristão e um não cristão, não tem Deus no centro. Não tem Deus. É como uma pirâmide, não é? Uma vez ouvi. É como uma pirâmide. Aqui está a esposa e o marido, e o centro, o topo da pirâmide é Deus. É Deus. À medida que eles têm a Deus, o casal se aproxima, não é? De Deus. Mas quando não têm Deus como centro, o que acontece? Eles vão estar mais atrás da pirâmide, completamente afastados. Exato. A gente falava sobre amizades, né? A dificuldade de você ser amigo de alguém que não é cristão. Né? Você mesmo, não vai me convidar para ir em tal lugar que eu não vou porque eu sou cristão. Agora imagine o marido que é cristão e a esposa não é. Exatamente. E vice-versa. A esposa é cristã e o marido não é. Exatamente. Você entendeu? Aí ela vai querer ir para a igreja, ele vai querer ir para o bar beber. Exatamente. Olha a distorção. Você tá entendendo? Então vai chegar uma hora. A Bíblia, Paulo ele nos ensina isso muito claramente e objetivamente, que não se pode haver. É um jugo totalmente desigual. Você tá entendendo? Porque assim, eu sou cristão, eu acredito no arrebatamento, eu acredito no amor de Deus, de Jesus para com as nossas vidas, mas a pessoa que eu escolhi para casar, ela não aceita. Mas ela é uma pessoa tão boa, mas ela não entregou a vida dela para Jesus.
verdade. Então você pode ter certeza que vai chegar uma hora... Em que ela ou vai entregar sua vida para Jesus ou vai escolher outro caminho. Você entendeu? E assim, aí eu já vi N casos em que casaram-se, e no caso o marido que não era cristão falou, não, você não vai mais pra igreja. Meu Deus do céu. E agora? É verdade, isso acontece muito. Vai fazer o quê? Você Acontece tá muito. entendendo? Então assim, isso para o jovem que vai casar, a jovem que tá namorando, que tem esse pensamento, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus um discernimento. Senhor, abre os meus olhos, mostra aquilo que eu não posso ver. Amém. E Deus, Ele vai direcionar. Vai direcionar. Deus, Ele não nos dá nada que é ruim. Isso. As bênçãos de Deus, a Bíblia, ela é muito clara. Elas não acrescentam dor Exatamente. de maneira Amém. nenhuma. Então, assim, é importante eu perceber, é importante eu entender que se eu colocar nas mãos de Deus, Ele vai me direcionar à pessoa certa. Exatamente. E isso é a base de... Gostaria de levar o pastor para a última pergunta, que é: nós como cristãos, como devemos então amar o incrédulo? Devemos amá-lo de que forma? Qual é a melhor forma de demonstrar um amor por alguém que é não cristão? Como Cristo. Como Cristo nos amou. Quem éramos nós? Hoje nós somos cristãos. Exato. Alguns nasceram no lar lar cristão, cristão sim, também, sim, mas sim. e os pais ou os avós? Quem nós éramos antes? A Bíblia diz que nós éramos pobres, que estávamos cegos, nus, no lamaçal do pecado. Isso era nosso, como porcos na lama. E Ele nos amou, nos resgatou, nos salvou, nos lavou, nos limpou, deu-nos vestes novas. Esqueceu o nosso passado, esqueceu os nossos erros. É assim que nós devemos amar também. Exatamente. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. De maneira nenhuma, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Por quê? Porque normalmente, como eu disse, as pessoas nos aborrecem. Nos aborrecem, exatamente. Também é muita questão do perdão, não é? Saber perdoar, porque o nosso coração, quando está endurecido, é muito complicado. É muito, muito. E aí é muito, pedir a Deus, muito Senhor, complicado. me ajuda a te amar. Exatamente. Aliás, a amar o meu próximo, ou o meu inimigo, como o Senhor me amou. Amém. Que merecimento você Amém. tem? Que merecimento eu tenho do amor de Cristo? Nenhum. Da mesma maneira. Exato. Nós só temos graça mesmo. Eu preciso amar É a aquele que graça. não merece ser amado. Exatamente. Entendeu? Esse é um dos maiores segredos do Evangelho. É amar quem não merece ser amado. É aí que nós demonstramos o real amor de Cristo. Amém, amém. Muito obrigada, pastor, por este momento. Espero que tenham compreendido melhor do amor e possam ser tocados firmemente por esta mensagem. Compartilhem e já agora agradecer muito pela sua presença e pela disponibilidade. Deus abençoe. Ok? Obrigado, Luane. Obrigado a todos. Que Deus os abençoe. E não se esqueça, amar acima de tudo, assim como Cristo nos amou. Amém, amém. Foi?